Pessoal, é o seguinte, eu sinceramente eu tô me sentindo assim, o passageiro da agonia, porque é uma notícia ruim atrás da outra. A cada hora que passa, o torcedor do Fluminense fica mais assustado e mais preocupado com o futuro, porque a situação no Campeonato Brasileiro já não é boa, o desempenho do time na temporada é péssimo, mas a gente já vinha avisando isso, ó, desde o Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca. Muita gente, né, não quis acreditar porque tinha o título recente da Recopa, com a conquista da Libertadores da América, e as coisas foram sendo jogadas para debaixo do tapete. E agora a bomba está estourando. O Fluminense vem para Belo Horizonte completamente desfigurado, completamente desfalcado, sem a maioria dos titulares, com o time realmente com muitos desfalques e muitos problemas. A gente imaginava uma coisa ontem e durante o dia foram se confirmando outras notícias que a gente já trouxe aqui no nosso outro vídeo, mas é com esse time que o Fluminense vai ter que jogar contra o Cruzeiro e vai ter que enfrentar a má fase. Não tem outra alternativa. Vai ter que entrar em campo, vai ter que segurar, né, como a gente costuma dizer, né, segurar o touro pelo chifre, porque precisa vencer, precisa dos resultados. Tá desfalcado? Tá todo desfigurado? Diniz vai manter o mesmo esquema que não vem dando certo, mas vai ter que ganhar, gente. Vai ter que jogar para ganhar, vai ter que, né, jogar a Vera, porque hoje o Fluminense precisa começar a sair dessa situação. Uma derrota hoje leva ou pode levar o Fluminense à lanterna do Campeonato Brasileiro. Aonde estão os dirigentes do Fluminense que não dão a cara? Aonde estão os dirigentes do Fluminense que não chamam a imprensa para uma coletiva? Aonde estão os dirigentes do Fluminense que não emitem um comunicado? Gente, situação é essa, estamos fazendo isso. Tá faltando clareza para o torcedor. O torcedor precisa de explicações, precisa de transparência. Porque, afinal de contas, o motivo do Fluminense existir somos nós, os torcedores. Somos nós é que fazemos o Fluminense existir. Em 1999, quando o Fluminense estava na pior crise da sua história, fomos nós, torcedores, que ajudamos o clube. Fomos nós, torcedores, que comparecemos ao estádio. Eu fui em jogo. Eu fui em jogo do mata-mata contra o Motoclube. Eu fui. Morava no interior de Minas. Fui a um jogo. Assisti Série C do Campeonato Brasileiro. Então, somos nós, torcedores, o motivo do clube existir. E a gente precisa de uma explicação, a gente precisa de uma satisfação. A diretoria do Fluminense precisa vir a público para poder esclarecer tudo o que está acontecendo. Porque não é possível que de uma hora para outra tantos jogadores estejam contundidos. O que está acontecendo? Qual que é o problema? É a preparação física? É trabalho em excesso? O que está acontecendo? Por que tantos problemas nessa temporada? Eu já perdi a conta de quantas contusões, quantos jogadores foram para o departamento médico. A última vez que eu parei de contar, já estava em mais de 20 na temporada. Muito mais do que no ano passado. Muito mais. E aí, a gente não pode esquecer que o Fluminense já tinha um elenco envelhecido e tribou-se mais alguns jogadores também com a idade já avançada, né? E agora a gente está pagando o preço por essa aposta altíssima, arriscadíssima e previsível de não dar certo. Mas enfim, o que a gente tem para hoje, para esse Fluminense Cruzeiro, 9h30 da noite no Mineirão, é esse elenco que está à disposição do Diniz. Antes, queria pedir só para você se inscrever aqui no canal Ligados no Flu, muito importante. Agradeço demais a sua presença todas as vezes, todos os dias aqui no nosso canal. Agradeço seus comentários, os likes. Então, você que não está inscrito ainda, faça a sua inscrição, que vai ser muito importante. Você vai ser notificado pelo YouTube todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Estou com a camisa da Flu Boston aqui, que a galera lá dos Estados Unidos me mandou, para ver se dá sorte hoje. Para ver se dá sorte hoje. Porque nós estamos precisando de sorte. Precisamos que a sorte volte, né? A sorrir pra gente. Porque a coisa realmente está complicada. A gente já trouxe ontem aqui no vídeo que a gente preparou à noite
os desfalques que o Fluminense tem para hoje. Guga, Felipe Melo, Ganso estão suspensos. André já não jogaria, já não tem jogado desde o dia 25 de abril. Talvez jogue contra o Flamengo. E o Arias, que está com a seleção da Colômbia. 5 desfalques. E aí, durante o dia, surgiu a informação, por meio do José Ilan, jornalista do canal Ilan FC, de que Samuel Xavier, Manuel, Marcelo não tinham viajado. E que o Fábio, depois também surgiu essa informação do Fábio, de que ele não teria viajado, porque passou mal, e que talvez ele viaje para Belo Horizonte nesta quarta-feira. Talvez. Tinha também a história do Keno, de que o Keno não tinha viajado, mas depois essa notícia foi desmentida. Parece que o Keno viajou sim para Belo Horizonte. Daqui a pouco eu vou dar um pulo na concentração do Fluminense, no hotel onde o Fluminense está concentrado, para tentar trazer mais informações para vocês. Então fiquem acompanhando aqui o canal, fiquem atentos, porque eu posso voltar ainda durante o dia com informações direto da concentração do Fluminense em Belo Horizonte. Mas enfim, são pelo menos 10 desfalques. Se o Fábio não jogar, aí realmente a coisa vai ficar muito, muito complicada. E ainda tem o Germancano, gente. Ainda tem o Germancano, que ontem embarcou do Rio de Janeiro para Belo Horizonte mancando. A imagem que o GE trouxe é do Germancano mancando. Então vale a pena colocar em campo um jogador que tá se arrastando, que o próprio GE trouxe também, que ele tem jogado no sacrifício. E ainda tem o Isaac, eu esqueci de incluir nessa lista o Isaac, que também não viajou com a delegação. Então, de uma hora para outra, vários jogadores sentiram dores, vários jogadores contundidos, e o Fluminense tem um caminhão de problemas, como eu disse lá no começo do vídeo. É passageiro da agonia nesse momento. Eu, pelo menos, estou me sentindo passageiro da agonia diante de tantos problemas, e a gente não sabe realmente como que vai ficar a situação do Fluminense daqui para frente. A gente não vê notícias sobre contratação de reforços, apenas o Thiago Silva, e eu fico imaginando o que o Thiago Silva não tá pensando, né? Ele poderia ter vindo ano passado, teria sido campeão da Libertadores, a Libertadores que ele não ganhou em 2008. E aí resolveu vir agora, no meio desse furacão que é o Fluminense nesse momento, tá? O Fluminense tá no olho do furacão. O Fluminense tá no olho do furacão, essa que é a grande verdade, e não sabe como sair dele. Não sabe como sair dele, e o torcedor, como eu acabei de falar, perdido porque falta transparência, falta informação, falta clareza, né, do que está acontecendo, do que vai ser feito para resolver tudo isso. O torcedor precisa saber, gente. Afinal de contas, o torcedor é também um financiador do clube, porque são quase 60 mil sócios torcedores, eu sou um deles. São milhares de torcedores que vão aos jogos, compram ingresso, compram produtos oficiais. O provável Fluminense que a gente tem para hoje seria o seguinte: se o Fábio não puder jogar, nós vamos ter o Felipe Alves no gol. Preocupante, muito preocupante. Na lateral direita, não temos Samuel Xavier nem o Guga. Então, o Diniz deve escalar o Marquinhos, mas ele tem o Calegari à disposição. Mas provavelmente vai preferir escalar o Marquinhos. Na zaga, segundo o Vene Casagrande, informação divulgada pelo Twitter, a gente deve ter Thiago Santos e Antônio Carlos, com o Marlon realmente barrado. E na reserva, na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. No meio de campo, o Diniz vai insistir nesse meio campo que não marca ninguém, vai insistir nesse meio campo que não combate ninguém, um meio campo que não tem pegada, que não tem poder de marcação. Com Martinelli, Lima, e aí no lugar do Ganso, o Renato Augusto. Renato Augusto nunca foi jogador de marcação, Lima não tem funcionado como segundo volante, e o Martinelli fica igual um maluco ali, correndo de um lado pro outro, tentando marcar para todo mundo, porque não tem ninguém. O meu campo é um deserto. É um deserto o meu campo do Fluminense hoje. Mas o Diniz não entendeu isso ainda. É porque ele trabalhou a vida inteira nesse esquema, entendeu? Então ele não pode abrir mão em prol do Fluminense. Gente, é difícil demais. No ataque, segundo a apuração de alguns veículos, o GE, acho que o Vitor Lessa também trouxe no canal dele, eu não tenho certeza absoluta, mas parece que trouxe, que o ataque pode ser John Kennedy, Germancano e o Douglas Costa. Ou seja,
O Fernando Diniz, ele vai continuar com esse esquema 4-3-3, com um meio-campo que não marca ninguém, com o John Kennedy encaixotado numa ponta, com o Cano jogando no sacrifício, se for essa escalação mesmo, né? Se for essa escalação mesmo. Tomara que ao longo do dia o Diniz decida aí fazer algo diferente, porque, gente, o Diniz precisa fazer algo diferente. Não é possível que ele não entendeu que se ele não fizer algo diferente, ele vai perder o emprego, o Fluminense vai continuar cada vez descendo a ladeira. Ele precisa abrir mão, né, de vez em quando, do que ele tem certeza que vai dar certo, porque não tá dando certo. Não está dando certo. O adversário do Fluminense hoje, o Cruzeiro, tem 14 pontos já, mais do que o dobro de pontos que o Fluminense. E olha que o Cruzeiro, gente, começou o campeonato com uma expectativa muito baixa. Só que aí, ao longo do primeiro turno, houve a mudança da SAF, tá contratando, tá investindo, e aí tem uma expectativa boa pro retorno. O Cruzeiro, ele fez 3 jogos até agora no Mineirão, ganhou os 3, 100% de aproveitamento. Ganhou do Botafogo, na primeira rodada, ganhou do Vitória e ganhou do Cuiabá. Por outro lado, tem aquele retrospecto negativo contra o Fluminense. Não vence o Fluminense há 8 partidas. Nas últimas 4 vezes que se enfrentaram, o Fluminense ganhou as 4. Tem essa expectativa também do torcedor do Fluminense para que essa escrita seja mantida. O Cruzeiro não tem 2 jogadores importantes, o Rafa Silva e o Romero, e o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, volta depois de cumprir suspensão automática. Vai apitar esse jogo o Matheus Candansan, da Federação Paulista de Futebol. No VAR estará a Daiane Muniz. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que eu volto ainda hoje com mais um vídeo direto da concentração do Fluminense, do hotel onde o Fluminense está concentrado, tentando trazer mais informações para vocês aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço, até a próxima e que João de Deus esteja com a gente hoje. Até mais.